através da sua graça para conosco. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 274. Olhando para Cristo. Olhando para Cristo, meu divino Salvador. A escritura que será usada é Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Nós temos aqui um pedido de oração. Vou pedir ao irmão Adriano para fazer essa oração. Irmã Teovina está ausente dos cultos devido a um tratamento e pede oração. Se você tem um pedido, levante sua mão nesta hora. E Deus sabe o que você necessita. Vamos orar com o Adriano. Senhor Deus, Pai Celestial, obrigado, Senhor Jesus, por ter nos dado força para estar aqui mais uma vez na Tua casa, Senhor. Sabemos, ó Pai Celestial, que há tantos chamados fora, Senhor Jesus, mas há um chamado no nosso coração, ó Deus. A nossa alma tem sede, Senhor Jesus, de ouvir a Tua palavra. E aqui estamos, ó Pai Celestial, crendo que o Senhor mais uma vez estará conosco. E sei, ó Pai Celestial, que se entrou alguém precisando, ó Deus, de uma cura, precisando de uma libertação, ó Deus, o Senhor ainda cura, o Senhor ainda liberta, ó Pai Celestial. Mas sabemos, ó Deus, que um dia o Senhor sairá do trono, ó Pai. Mas nós também sairemos, ó Deus, e estaremos para sempre com o Senhor, ó Deus. Como a nossa alma almeja, Senhor Deus, por este dia. Que o Senhor vem, Senhor Jesus, estar conosco. Vem completar em nós, ó Deus, o que ainda falta, Senhor Jesus. Porque de nós mesmos, ó Deus, não damos conta, ó Pai Celestial. Mas o Senhor não veio para os fortes, ó Deus. O Senhor veio para os fracos, que somos nós, ó Pai, que dependemos
dependemos do Senhor, ó Deus, para subir. Senhor Deus, a irmã está ouvindo, Senhor Deus, que o Senhor conforte ela, Senhor, que ela possa também receber as bênçãos que nós recebemos aqui, Senhor Jesus. Abençoe a cada um, ó Deus, que é o melhor que temos, ó Deus, é as bênçãos do Senhor, ó Pai Celestial. Abençoe o pregador, ó Deus, que o Senhor possa falar através dele, Senhor Deus, o que nós precisamos de ouvir, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, Senhor. Louvar o Senhor com as nossas ofertas. Não machuque a alma de um irmão, nunca deixe o outro magoado. Se estamos juntos numa mesma estrada, é preciso andarmos lado a lado. Se algum irmão cair pelo caminho, não atire pedras, não difame. Errar é uma força que nos cega. A falha está no coração do homem. Ele também quer morar no céu. Amém. Deus abençoe os irmãos que estão em conexão pela internet, a igreja em Bonfinópolis e a igreja em Vianópolis. Deus os abençoe. E irmão André Luiz e família, Fazenda Conquista, município de Vianópolis. Manassés e Keila e Priscila, Ceilândia, DF. Deus abençoe. Irmã Ivani, Cristianópolis, Deus abençoe. Irmãos Ademir, Kíria e Gabriela, em Morrinhos, Deus abençoe vocês aí, em Morrinhos. E mais 10 conexões não identificadas, Deus abençoe vocês também. E está conosco, conforme foi anunciado, pastor William, ele que é o pregador desta manhã, da Escola Dominical, e nós vamos receber ele na plataforma, ouvindo o toque de somente crer, tudo é possível. Seja bem-vindo.
nosso Redentor. Nós estamos nesta manhã mais uma vez diante do Teu povo, Pai, aguardando na vivificação do Teu Espírito, porque o Senhor é quem vivifica a palavra. Aquelas águas não serviriam, não curaria o coxo, o aleijado, o doente. Mas quando o anjo do Senhor descia e fazia aquelas águas moverem-se, então aquele que entrava era curado. Vivifica a Tua palavra em nossos corações, Pai, para que recebamos a cura em nossos corpos, a cura em nosso espírito, ó Pai. Se há algum espírito que precisa de cura divina, se há uma alma que veio, que está ouvindo, que precisa da cura, que o Senhor possa mover as águas nessa manhã mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o ressurreto Filho de Deus, é que nós pedimos e desde já te agradecemos, porque o Senhor sempre vem abençoar os seus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, no nome de Jesus. Que a graça seja com todos os irmãos. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade. Deus abençoe também o pastor Ivaldo, onde ele estiver nessa manhã. Um abraço para os irmãos que estão em conexão, igrejas, e em especial para os irmãos aí em Morrinhos, né? Manquire, Mondemir e a Gabriela. Vamos ficar de pé, vamos ler Apocalipse capítulo 5. O livro selado com 7 selos, e somente o Cordeiro é digno de abri-lo. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém. Assentai-vos. Nós estamos em uma escola e teve um acontecimento especial relacionado com a noiva de Jesus Cristo nesse mês de março. Aliás, no mês de março, né? E quem sabe o que foi isso?
um acontecimento relacionado com a noiva que aconteceu no mês de março. É uma pergunta. No mês de março de um determinado ano, teve um acontecimento relacionado com a noiva. A nuvem foi em fevereiro, né? Em março, relacionado com a noiva. Então é relacionado de 1906 para cá, teve um acontecimento relacionado com a noiva da era de Laodiceia que aconteceu em março. Será o que foi, hein? Nem lendo Apocalipse 5, vocês conseguiram lembrar? Os 7 selos, a revelação dos 7 selos. Amém. Então o profeta, depois daquele aparecimento da nuvem, depois que ele foi tomado naquela constelação dos 7 anjos, e ele disse que o 7º anjo era maior que os 6 anjos, o 7º, e que ele se identificava mais com o 7º. Então ele foi tomado naquela constelação de anjos que formam a nuvem, e ali houve estrondo, ali houve um mover de Deus, e ele então voltou para Jeffersonville, e Deus levou ele a pregar sobre os 7 selos. Nós vamos só começar. A mensagem Deus escondido e revelado em simplicidade, parágrafo 5, o profeta diz assim: e o lírio é uma flor muito estranha. Embora ela nasça na lama, ela tem que abrir o seu caminho através da lama e depois através das águas e do lodo para sair lá em cima e mostrar a sua beleza. Agora o profeta não falaria sobre o lírio simplesmente para falar da flor do lírio. Cada cristão tem que romper circunstâncias. Você tem que subir como o lírio. Ele passa através da lama, através do lodo, e lá em cima, quando ele atravessa tudo isso, ele mostra a sua beleza. E você também, eu, todos nós, estávamos no mais profundo abismo. E o sangue de Jesus desceu até ali. E tem feito essa asepsia por nós. Mas nós temos que romper problemas, dificuldade, complexos, coisas dessa dimensão, e mostrar o que tem dentro de nós, que é as características de Cristo. Parágrafo 14, ele diz: agora eu penso que é nosso dever corrigir o interior. Há uma grande preocupação em corrigir o exterior. Essa é uma das maiores mensagens que o profeta já pregou. Se a gente fosse ficar só nessa, a gente não consegue esgotar essa mensagem em 6 meses. Deus em simplicidade. Ele disse: é nosso dever corrigir o interior. Pela graça de Deus, estamos tão agradecidos a Deus que este não seja apenas um edifício bonito para frequentarmos. A igreja aqui ficou bonita, né? Mas que cada um que entrar possa ver a linda característica de Jesus Cristo em cada pessoa aqui dentro. Então, cada irmão tem essa responsabilidade de mostrar
a linda característica de Jesus Cristo que está em você. Que este possa ser um lugar consagrado ao nosso Senhor. Então é por isso que nós zelamos pela ordem da igreja. Cada salão, cada igreja é um lugar consagrado ao nosso Deus. O profeta diz que nenhum de nós temos o direito de perverter essa ordem que Deus nos ensinou. Um povo consagrado. Agora, se nós vamos pensar em um lugar consagrado, deve ser para um povo consagrado. Pois não importa quão linda seja a estrutura, o que com certeza apreciamos, a beleza da igreja é o caráter do povo. E eu espero que esta sempre seja a beleza da casa de Deus, o caráter das pessoas que vêm neste lugar. O seu caráter, o meu caráter, o nosso caráter, portanto. Amém? Eu vou tentar ir dessa forma, porque escola é para a gente falar, palestrar e aprendermos, né? E uma mensagem falada é mais fácil de nós compreendermos do que uma mensagem pregada. Parágrafo 279. O que foi isso? Deus em simplicidade. É isto que o faz tão grande. Vejam, as éticas da educação não pode se reduzir assim. Veja, a ética não pode suportar isso. Mas Deus é tão grande que Ele desceu aquilo sem ter nem mesmo roupas para colocar no seu próprio Filho. Vamos pensar um pouquinho nisso. Esse Deus tão grande que nós adoramos, que faz proezas no meio do seu povo, desde o Éden, Ele tem feito proezas. E veio com Israel e atravessou o mar e tirou eles com mão forte do Egito, sustentou eles no deserto e abriu o Jordão e fizeram eles possuir terras. E veio com Davi, e veio vindo com cada um, e atravessou os continentes, chegou na América, atravessou mais coisas e chegou até você, até nós. Esse Deus tão grande, aí o profeta diz, Ele desceu a tal ponto que não tinha roupas para colocar no seu próprio Filho. Pense nisso, e o mundo, não havia lugar na estalagem. Às vezes nós queremos um lugar aqui no mundo e não há um lugar aqui que é seguro para o cristão. Às vezes você diz, mas eu não tenho nenhum lugar, eu não sinto bem em nenhum lugar. Abraão também não sentiu. Quem está realmente descansado, quem está realmente confortavelmente, quem está descansado é daqui. Porque os filhos de Deus não estão descansados. E não vão descansar, porque o nosso descanso não é aqui. Ele foi para um estábulo de vacas, uma pequena aba no rochedo, com uma pequena caverna, ao lado de uma colina e ali em cima de uma cama de palha. Cama de palha. Eu penso que alguns irmãos aqui vivenciou isso, né? Dormir em cama de palha, colchão de palha. Eu que sou mais novo, sou adolescente, deitei em cama de palha. No meu avô tinha isso, cama de palha lá. O travesseiro tinha uma planta lá que dava uma pluminha, e aí juntava aquilo, quando ela abria, até encher um travesseiro daquela pluminha, não era brincadeira não. Eu vivi muita coisa, né? Porque na parte norte
do estado de Goiás, os recursos demoraram mais a chegar. Mas muito desse povo agora que vem chegando é uma geração moderna. Que Deus tenha misericórdia dessa geração moderna, de nossos filhos, de netos, seus netos. Porque se a geração passada e anterior teve algum problema, se o pai às vezes foi bruto e às vezes corrigia de uma forma agressiva, e ainda teve tanto problema, eu te pergunto, e essa geração? Tudo pode, não faz mal. Corrigir vai estragar. Vamos deixar, não vamos corrigir não vamos bater não, pode ser pior, ela pode ir embora, ele pode ir embora. Que Deus tenha misericórdia, eu estou falando isso com sentimento, que Deus tenha misericórdia das crianças. E dessa forma, e ali em cima de uma cama de palha veio o Filho de Deus. Oh, aquilo foi muito diferente daquela reunião lá em cima. Foi muito diferente do que eles estavam esperando. Um estábulo era ridículo para eles, os refinados. Não temos nem mesmo nenhum registro onde ele assistiu a um só dia de escola. E mesmo assim, com a idade de 12 anos, um simples garoto confundia os sacerdotes no templo, através de seu ensinamento. Oh, que coisa! O que foi isso? Deus se escondendo. E eu me sinto bastante religioso nesse momento. Deus se escondendo em um estábulo, Deus se escondendo em uma criancinha. E aí a gente vê a dedicação das mães, dos pais, das crianças em vir em uma escolinha, participar. Saiba disso, criança, Deus está escondido em você. Ele quer esconder em mim, Ele quer estar escondido em você, Ele está escondido em sua igreja. Isso aqui parece ser uma coisa simples, e na verdade mas ao mesmo tempo é muito profundo esse parágrafo, se nós formos olhar, porque aqueles sacerdotes, eles vinham de gerações, sendo criados em cima dos pergaminhos, eram homens eruditos, homens que ninguém podia apontar uma só falha para eles, homens que desde o ventre, o seu pai, o seu avô, o seu bisavô, o seu tataravô era criado nesse caminho para se tornar um sacerdote. E de repente uma criança de 12 anos estava deixando eles confusos com o seu ensinamento. E às vezes uma criancinha dessa na escola deixa outros confusos pela sua maneira de viver. E nós, adultos, deixamos também pessoas confusas pela nossa maneira de viver? 320 o profeta disse, ele rendeu-se até a morte. E ele disse que o caminho para cima é para baixo. Mas naquela manhã de Páscoa, aleluia, ali está onde ele limpou a eira. Você não quer dizer amém para isso? Amém. Se não fosse aquela manhã de Páscoa, irmãos, nós estávamos na condição de todas as demais crenças, budista, maometanos, etc. Mas o profeta disse, foi a ressurreição de Jesus, é a ressurreição que justifica a sua fé em Deus.
Jesus não seria Deus sem a ressurreição. Foi ali que ele provou que ele era mais do que homem, do que sacerdote, do que profeta. Ele provou com a ressurreição que ele é Deus. Amém? E graças a Deus pela ressurreição, porque nós estamos aguardando uma grande ressurreição. Nós já tivemos a ressurreição de Jesus, já tivemos a ressurreição dos santos do Velho Testamento, mas nós estamos aguardando a ressurreição dos santos de todas as eras. Ele varreu bem o lixo, irmão, sim, de fato, e o trigo foi selado no celeiro, colocado ali no chão com vida eterna, descansando ali, esperando por aquele grande dia do qual falaremos, da vinda do Senhor, quando aquela vida virá à vida. E nós levantaremos naquela ressurreição e seremos tomados com Ele nos ares e seremos ajuntados no celeiro. E o lixo será queimado e a palha que estava envolvida com o trigo e tentava puxá-lo para este ou para aquele lado, será queimada com fogo inextinguível. Amém. Oh, não é Ele maravilhoso? Aleluia, Ele é maravilhoso. Nós vamos para a mensagem à brecha. Parte do parágrafo 25, a parte final. O profeta disse: Noé entrou na arca antes da tribulação iniciar. Tem muita gente esperando entrar véu adentro depois que a tribulação iniciar. Tem muita gente esperando ser batizado, muita gente esperando voltar para a comunhão quando começar o juízo, mas não haverá tempo não, o tempo é agora. Muita gente nos observando, muita gente observando a noiva e aproveitando o mundo e observando a noiva, aproveitando o mundo, observando a noiva e quem sabe lá dizendo, na última hora eu entro. E se você está me ouvindo e pensando dessa forma, eu te digo, ninguém vai entrar na última hora, você tem que entrar na palavra agora. Cristo tem que estar dentro do seu coração hoje, porque o profeta viveu assim, ó, se ele vier nessa manhã, eu estarei no púlpito pregando. Trabalhe, compre, plante batata, mas ele diz, não se enrole com as ramas das batatas. Construa, edifique, casa, faça tudo, mas esteja pronto. Quem pode garantir que todos nós vamos sair por aquelas portas no final desse culto? Quem pode dar essa garantia? Enoque, porém, olha, Noé entrou na arca antes da tribulação inicial, um tipo. Porém, mesmo antes que Noé, vejam, entrasse na arca, Enoque subiu antes que uma mancha pequena de tribulação tivesse iniciado de destruição. Pense nisso aí um pouquinho. E Ló foi chamado para fora de Sodoma antes que uma mancha pequena de tribulação tivesse iniciado de destruição. Mas, olha a condição aqui. Mas Abraão ficou fora o tempo todo. Tipo da noiva é Enoque. Noé observava Enoque, diz o profeta. Quando Enoque desapareceu, Noé entrou na arca. (116) João chorava, como nós lemos, porque não havia ninguém digno de tomar posse do livro dos 7 selos. 116, o profeta diz, agora o título de propriedade perdido estava agora nas mãos do proprietário original. Deus Todo-Poderoso, o documento de propriedade da terra e da vida eterna, quando Adão o perdeu,
as mãos sujas de Satanás, então não puderam tomá-lo. O livro da redenção nunca foi para as mãos de Satanás. Isso deveria nos dar descanso. O livro está na mão do Cordeiro. Quem sabe ele está nessa hora assim, ó, estendendo o seu braço para pegar o livro das mãos do proprietário original. Mas ele nunca foi para as mãos de Satanás. Amém? Mãos sujas, não. Por isso ele voltou para o proprietário original, Deus, ele mesmo, e nós vamos encontrar isso em apenas um minuto. Lá ele se assenta no trono com ele em sua mão, o documento de propriedade. Eu gostaria de perguntar, o que está nesse documento de propriedade, hein? Nós estamos em uma escola, do lado das irmãs aqui, uma coisa que está nesse livro aí, nesse documento de propriedade, o que está lá? Tem nada não? Eu sei que tem um 7º selo, vocês estão caladinhos, mas... O João? Nome. O nome de quem? Nosso nome. Então ali tem o nosso nome. Esse é o livro da redenção. Ali está a escritura, o direito de propriedade. Deus tem um direito de propriedade sobre você. Amém? O que garante que aquela casa é sua, não é você falar, essa casa é minha, esse carro é meu, essa mulher é minha, é nada. Ela só é sua se o seu nome estiver no registro lá. Por isso que a mulher recebe o nome do esposo. Por isso que você, quando foi imergido na água, o ministro proferiu essas palavras: eu, como ministro do Senhor, te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o que prova que é seu é o documento, é o registro. O profeta disse: isso me faz sentir religioso. O documento de propriedade da vida eterna, a escritura de propriedade da vida eterna, quando Adão perdeu. Então, a propriedade da vida eterna está nesse livro. Adão perdeu por sabedoria ao invés de fé. Ele voltou para as mãos do proprietário, o Deus Todo-Poderoso. Que coisa! Umbrana diz: que coisa grandiosa! No 119 ele diz: sua redenção está ali também. Nossa redenção. O profeta diz: significa uma possessão legítima. Não é ilegítima a sua redenção, não. É legítima. Completa a tudo o que foi perdido por Adão e Eva. Oh, irmão, que deveria isso fazer ao cristão nascido de novo? Sua possessão legítima ao título de propriedade da vida eterna, significa que você possui tudo que Adão e Eva perdeu. Irmão, e isso, a possessão daquela escritura. E você pode dizer: mas eu ainda tenho problemas, eu ainda tenho falhas, meu corpo ainda está doente. O profeta responde 140: Cristo tem nos redimido agora. Nós estamos redimidos agora, mas Ele não tem reclamado sua possessão ainda. Quando Ele reclamar sua possessão, aí não vai ter mais dor, não vai ter mais doença, não vai ter mais problema, não vai ter mais tristeza. Você pode diferir com isso, mas espera um minuto, veja, nós veremos. Veja, ele não tem reclamado, veja, se ele tomou o livro da redenção, tudo que Adão tinha e tudo que ele perdeu, Cristo redimiu de volta, e ele já tem nos redimido, mas ele não tomou posse ainda.
Ele não pode até o tempo apontado, mas ele dizia: então virá a ressurreição, então a terra será renovada outra vez. É aqui, ó, é nesse ponto aqui que vai acabar todos os problemas. O seu corpo é cálcio, potássio, luz cósmica, os nossos corpos, mas a sua alma é redimida, e você crê nessa palavra, porque a sua alma foi redimida e a luz brilhou aí. Mas vai chegar o momento da redenção plena de toda a terra, de nossos corpos, então acabará todos os problemas. Com essa renovação da terra, Deus colocará esse novo corpo em ação. Aí não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais problema, não haverá mais altos e baixos, não haverá mais tristeza. E ele tomará posse, sua possessão que ele obteve quando ele nos redimiu, mas nós faremos isso no tempo designado. E glória a Deus. Dá vontade de pregar, dá vontade de pregar. O Cordeiro é o único mediador. E nós temos esse privilégio de falar diretamente com esse mediador. Temos o ensinamento, nós não precisamos falar com o santo, com a santa, com um terceiro, um secretário. Você, como filho de Deus, dobra os seus joelhos quando você acorda e você fala diretamente com o mediador. Isso é verdade? Às vezes na hora de apuro você grita assim: ó Deus! Como esses dias nós gritamos, a caminhoneta rodou assim na pista, e nós gritamos: ó Deus! Foi a única coisa que eu pude fazer. Aí ela rodou, bateu no meio fio do canteiro central e parou quietinha no canteiro central, só deu uma rodada assim. A mão de Deus faz isso. É aquilo que o senhor pregou ontem. Eu sou bom. Não é bom motorista nada. Se Deus não entrar em cena, nós há muito tempo já teríamos ido. Agora, um veículo bater as duas rodas no meio fio e não capotar, nem levantar as outras assim, ele pulou praticamente. Mas nós gritamos: ó Deus! Aí quando parou, deu um alívio. As pernas tremem. O Cordeiro é o único mediador. E ele tem estado de volta aqui intercedendo até que o sangue tenha feito a expiação por cada pessoa. O sangue fez expiação por você? Isso é verdade? Então espere, deixa o sangue fazer expiação por aquele irmão também. Que egoísmo é esse? Às vezes nós queremos que o sangue nos lava, que o sangue faça expiação por nós, mas não queremos que o sangue faça expiação por outro. O mesmo sangue que nos lava pode lavar aquele outro, o mesmo sangue que redimiu sua família pode redimir aquela outra família, o mesmo sangue que te colocou mais alto que a neve pode colocar essa pessoa cheia de defeito mais alto do que a neve também. E o Cordeiro vai ficar nesse lugar de intercessão até que ele tenha feito a expiação por cada pessoa que tem o seu nome nesse livro. Não adianta ninguém querer apressar e tirar o Cordeiro do trono de intercessão, que ele não vai sair. Agora, quando o último for expiado, aí ele sai. E aquele trono de graça, de misericórdia, de intercessão começa a fumegar e soltar relâmpagos e tantas coisas. Aleluia, glória a Deus. 246, para nós irmos para o primeiro selo. Há alguém que pagou o preço, que
que eu não poderia pagar. Isso é correto, e Ele o fez por mim. Irmão Brana diz: Ele fez por mim, Charlie. Ele fez por você. Ele fez por toda a raça humana, e agora Ele se apresenta para reclamar seus direitos redentores. Reclamá-los para quê? Para quem? Não para si mesmo, para nós. Ele é um de nós. Você sabia disso? Que Jesus é parente seu? Tem gente que diz: eu sou parente do prefeito, eu sou parente do governador. Que podridão, eu sou parente, não sei. Não, nós somos parentes de Jesus. Ele é um de nós, Ele é nosso parente. Oh, que coisa, Ele é meu irmão, Ele é meu Salvador, Ele é meu Deus, Ele é meu Redentor, parente, Ele é tudo. Porque se eu tivesse sem Ele, ou o que eu poderia ser sem Ele? Vamos pensar um pouquinho em nós, em você, irmãos. O que você seria sem Ele? Tire Jesus aí de sua vida, vê o que sobra. Sobrou alguma coisa? Se Jesus sair de mim, sobra alguma coisa que presta? Então veja, Ele é meu tudo. Bom mesmo não é você não, bom é Jesus que mora em você. Ele está lá como nosso parente, e agora Ele tem estado intercedendo por nós até este tempo. Ele tem estado intercedendo por nós até este tempo. Apocalipse 6: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Cavalo branco, cavaleiro sem nome, um arco sem flecha, e foi dado uma coroa para ele. Vamos ver algumas coisinhas aqui. É só umas pepitazinhas. Se Deus nos permitir, nós vamos até no 4º selo de pepita só. O profeta disse: levaria meses para falarmos de um selo desse. Quando eu fui para Caldas Novas, nós estudamos os selos nas escolas, e eu levei 4 anos para chegar no final desse livro. 4 anos, aproximadamente. E se a gente mexer de novo, se tivesse só os selos para a gente pregar, não tivesse nenhuma outra mensagem, só essa coleção dos selos, nós teríamos alimento até o arrebatamento, extraídos daqui. Então é só destaques, digamos, dessas mensagens dos selos que eu quero falar nessa manhã. Primeiro selo 31, o profeta diz: João se voltou, ele viu um cordeiro saindo, e ele devia estar sangrando e cortado e ferido. Nós deveríamos, quando virasse para algum lado assim, para um irmão, nós deveríamos ver o cordeiro sangrando também. Ele havia sido imolado, e disse um cordeiro que havia sido morto. Naturalmente ele continuava sangrando, e se você ferisse um cordeiro e matasse da maneira que aquele cordeiro de todos os modos foi, ele foi retalhado aos pedaços em uma cruz. Vamos observar essas expressões aqui, porque às vezes a gente vê uma imagem de Jesus sendo crucificado, sendo representado, né, uma representação, mas eles não conseguem chegar no realmente no que o Calvário foi, não. O profeta Isaías disse que ele foi moído.
Olha a expressão do profeta Isaías: ele foi moído pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. O profeta, na mensagem, a crueldade do pecado e a pena que custou para afastar o pecado de nossas vidas. Por volta do parágrafo 200, ele disse: as suas costelas ficaram expostas de chicotadas daqueles soldados romanos. Então o profeta está dizendo aqui: ele foi retalhado aos pedaços em uma cruz, lanças no seu lado, cravo em suas mãos e pés, espinhos sobre a sua testa. Sabe para que tudo isso? Para redimir todos nós. Não é só você não, para me redimir também. Amém? Isso aqui tudo foi para nos redimir, para nos salvar, para nos perdoar. E às vezes a gente vai observando e vai falando desse Deus, dessas coisas, e Ele vai ampliando coisas para a gente durante toda a nossa vida. Essa semana, conversando com minha esposa, nós estávamos falando sobre esse Deus. E aí de repente nós conversando, chegamos a esse assunto: Jesus nunca condenou ninguém. Jesus sabia que o seu sangue podia lavar cada pessoa. Jesus nunca referiu a uma pessoa, por mais vil que ela fosse, como pecador sem solução. E às vezes tem pessoas que querem se referir a um a outro e dizer que para ele não tem solução. Na verdade Jesus disse, foi assim: vai, não peques mais, a minha graça te basta. Ele estava em uma condição terrível, e esse cordeiro veio e foi até aquele que estava sentado sobre o trono, que segurava o completo título de propriedade da redenção. E o cordeiro foi e tirou o livro da mão daquele que estava sentado sobre o trono, e tomou e abriu os selos e abriu o livro. Graças a Deus por esse cordeiro. O profeta chega a dizer assim: se o Espírito Santo não vem no quarto, eu ia falar uma coisa completamente fora do que realmente é cada um desses selos. Mas em cada momento ele vinha, e às vezes deixava para a última hora, mas ele vinha e abria o selo e mostrava aquilo para o profeta. 267, ele diz: agora aquilo soou muito bom, mas não é verdade, falando da revelação de cada um desses homens, dizendo que aquele cavalo branco, aquele homem que vem montado no cavalo branco era Cristo, aquilo era pureza, e era justiça, e era tanta coisa boa, né? O profeta diz: isso soou muito bom, mas não é a verdade. Esse cavalo branco aqui não é o que Cristo vai vir montado. É muito bonito certas pregações, mas se ela não encaixar perfeitamente com a palavra, ela não é a verdade. Não, Senhor, sim, não era. Branco significa justiça, e nós sabemos disso. O branco significa justiça. Os ensinadores ensinaram isso, que isso era o Espírito Santo conquistando na primeira era. Mas na minha revelação disso através do Espírito Santo, não é desta maneira. Minha revelação através do Espírito Santo é: Cristo e o Espírito Santo são a mesmíssima pessoa, apenas em forma diferente. Então aqui está Cristo, o Cordeiro. Sabendo que ele era o Cordeiro, ele está aqui de pé com os livros em sua mão, e ali vai o cavaleiro do cavalo branco. Veja, então ele não era o Espírito Santo. Agora eu vou perguntar para os irmãos: quem que era esse cavaleiro do cavalo branco aí? Oi? Espírito Nicolaíta. O que mais, irmãos? Quem que era mesmo esse camarada aí? Não precisa ficar com medo não, pode falar.
o anticristo. Parece. Jesus nos disse, se possível, enganaria. Parece. Então, nem tudo que parece é. Nesse caso aqui, esse cavaleiro vem montado em um cavalo branco, tem um arco, tem uma coroa, mas não é Cristo, é anticristo, é o anticristo cavalgando, procurando conquistar. E não pense você que esse ministério do anticristo acabou, não acabou. Nós não estamos falando de coisas passadas, nós estamos falando de coisas que estamos vivendo. Não acabou porque no ministério que ele está, no poder que ele está reunido os três poderes. Ainda continua o cavalo branco, ainda continua o cavalo vermelho. O pastor parou de matar com espada. Parou de matar? Parou de vender indulgências? Parou? Você não tem andado por aí, talvez. Você não sabe quantos envelopinhos que quem dá mais ganha, quem dá mais recebe. Tudo isso continua e só vai terminar com o arrebatamento da igreja. Anti é contra. O anticristo é contra Cristo. O anticristo é contra a palavra de Deus. Então eu posso afirmar, sem medo de errar, que essa criação moderna, sem um controle, é destruição, é morte, é contra a palavra. Essa modernização, Mombrana brada na mensagem Deus guarda a sua palavra. Ele diz, fique fora desse mundo moderno. Parágrafo 54. Fique fora desse mundo moderno. Fique fora de certas coisas. Isso vai destruindo, destruindo, destruindo. No 367, no primeiro selo, o profeta dessa era diz assim: agora recordem, o anticristo e a besta são o mesmo espírito. Aí está a trindade. Sim, Senhor, são os três estágios do mesmo poder do diabo. Por que três estágios? Porque ele quer parecer com Deus, e Deus é perfeito em três. Mas Deus não tem o quarto. Deus é perfeito em Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não somos só Jesus. Nós cremos que Deus estava em Cristo. Nós cremos que Deus está na igreja. Nós cremos que a igreja vai estar nesse reino restaurado. Não é assim que nós cremos? Nós cremos em Deus Pai sobre nós, através da coluna de fogo. Nós cremos em Deus na pessoa de Jesus Cristo, Deus conosco. É verdade isso? É assim que vocês têm sido ensinados, não é? Deus Pai sobre nós, Deus Filho conosco. Isso é verdade? Que amãozinho bem fraco, né? Deus Filho conosco. Deus através do Espírito Santo em nós. Então, olha aí, ó, esse camarada, ele quer parecer com Jesus. E Satanás conhece os planos de Deus. Ele esteve no céu.
E ele faz muita coisa aqui, a maioria de suas coisas são parecidas, porque ele conhece. Mas ele é um pervertedor. Então o profeta diz: sim, Senhor, são os 3 estágios do mesmo poder do diabo. E recordem, nicolaítas, como o irmão falou, né? As obras dos nicolaítas, ele queria conquistar o leigo. Vejam, ele teve que se encarnar antes que ele pudesse ser coroado. Vem, agora observe isso, 3 estágios. No primeiro estágio ele é chamado de quê? Primeiro estágio, de anticristo. No segundo estágio ele é chamado de primeiro estágio ele é anticristo, ele é contra Cristo, ele parecia com Cristo. Era uma obra de conquista. Segundo estágio ele... Mas gente... Falso profeta. Por que falso profeta? Porque os seus ensinamentos são contra a palavra. E nós vamos chegar nisso mais adiante. Na espada ele matou, mas e doutrinariamente? Quantos milhões, bilhões, trilhões têm sido mortos espiritualmente por ensinamento errado? Porque na verdade aqueles que foram mortos pela espada, morreu só o corpo, estraçalhado por leões, comido por feras, cerrados, torturados. Aquilo era corpo, mas as suas almas estavam garantidas. Mudou de dispensação apenas, mas em relação ao ensinamento, esses realmente chegam a essa morte que é uma separação de Deus. Quantos têm sido mortos? Quantos têm morrido? Não podemos calcular. Então esse segundo estágio ele é chamado de falso profeta. E no terceiro estágio ele é chamado de... Todos os irmãos vamos dizer? De... Primeiro estágio ele é chamado de... Não ouvi não, vamos falar todos. Primeiro estágio... Segundo estágio... Primeiro estágio... Segundo estágio... Está muito fraco. Só as irmãs. Primeiro estágio. Vamos ver se os irmãos falam mais forte. Primeiro estágio. Olha que os irmãos em números menor e quase que ganhou de vocês. Vamos ver se eles vão ganhar agora. Ou se as irmãs vão ganhar. Primeiro estágio. Está fraco, elas vão perder. Primeiro estágio. Está vendo? Os irmãos aqui estão ganhando. Mas agora elas vão ganhar. Vamos ver se ganha mesmo. Segundo estágio. Os irmãos. Mas o que é isso? Segundo estágio. Segundo estágio. Tá vendo? Agora empatou. Um ponto de cá e um ponto de cá. Então esse camarada no primeiro estágio ele era anticristo. Ele parecia, e ele veio para conquistar as pessoas. Depois que ele conquista, ele vem então ensinando um ensinamento falso, batismo falso, forma de adoração falsa, e vai criando coisa, e cria purgatório, e cria tanta coisa, falsos ensinamentos. Por isso ele é chamado de falso profeta. Mas ele está entrando no seu terceiro estágio. O primeiro estágio foi anticristo, o segundo estágio falso profeta. Terceiro estágio eu vou deixar para o irmão Wilson, pastor Wilson. Ele está caladinho aqui, né? O que ele é no terceiro estágio? A besta. Vamos falar bem forte então? Primeiro estágio ele é o... Segundo estágio ele é o... E no terceiro estágio ele é a... E você não vai querer ver ele como encarnado realmente não. Não queira isso não. Terceiro estágio, ele é chamado de a besta. E ai de quem estiver por aqui quando esse camarada se encarnar dessa forma, estará perdido.
Observe, nicolaítas, o ensinamento anticristo que começou nos dias de Paulo contra a palavra de Deus, anticristo. Mas eu pergunto, esse ensinamento acabou? Acabou esse ensinamento? Ele parou com isso? Ele continua ensinando. Então ele é chamado novamente falso profeta quando o ensinamento se tornou um homem, e ele era profeta para ensinamento de hierarquia, da Igreja Católica. O Papa foi o profeta da falsa palavra, e aquilo fez dele um falso profeta. O terceiro estágio é uma besta, um homem que é coroado nos últimos dias com cada poder que Roma pagã sempre teve. Porque a besta de 7 cabeças, o dragão, foi lançado dos céus. Quem foi lançado dos céus? Lúcifer. Então quem que é o dragão? É Lúcifer, Satanás. Ele foi lançado dos céus. E veio encarnado no falso profeta. E aqui está ele, tinha 7 coroas, e ele foi lançado e jogado na terra e no mar. Correto? O que estamos dizendo? Quem é este cavaleiro? Este cavaleiro do cavalo? Você sabe quem é? É o super-homem de Satanás. Por isso que ele fala e a coisa acontece. Ele muda e todo mundo obedece. Agora, por último, ele disse que os que quiser casar, pode casar. O sacerdote agora está tudo. Não tem problema não. Pode casar da agora para frente os sacerdotes católicos. E ele muda também, porque há um tempo, eu não sei como que eles explicam para o povo, né? Mas um tempo atrás as denominações, as irmãs andavam parecendo irmãs. No movimento da era, o movimento dos dons. E eu cheguei a ver um finalzinho disso. Agora ele vem e diz, não tem nada não, pode vestir esporte, irmão. O importante é o seu coração. Pode pôr um brinquinho aí, mas é esse camarada que está ensinando. Pode, não tem nada não. O importante é o seu coração. Ele vai mudando. Mas por que antes não podia, agora pode? Então eles foram injustos com os outros. Agora nós temos isso aqui como nossa âncora. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje. Aí o profeta vem e diz assim, o que aconteceu lá no Éden, que foi pecado, no Éden, ele diz, é pecado hoje. Não é pecado no Éden agora, não tem problema não. O que foi pecado no Éden é pecado hoje. E a forma que Deus salvou lá no Éden, Ele salva hoje através do sangue. Jesus Cristo não muda, os homens mudam, as coisas mudam, o tempo muda, mas Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O profeta disse Nazaré assim, ó, que quando nós saímos da palavra, então Deus vira as costas de nós. Ele só há uma forma de encontrar favor com Deus, é voltar para a mesma palavra. E é por isso que a mensagem de Elias nos leva de volta à palavra original. 401, aquele cavaleiro do cavalo branco estava na terra o tempo todo, ele mudara de anticristo, ele faz isso e se torna um falso profeta. Veja, ele primeiro começou como anticristo, um espírito, então ele se torna um falso profeta, e então mais tarde, quando o diabo é expulso, então o diabo encarna nele. Misericórdia. Esse é o cavalo branco e o seu cavaleiro. E aqui em Apocalipse diz, havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem ver. Saiu outro cavalo vermelho, que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra. Eu pergunto, a terra está em paz? E que se matasse uns aos outros. Os homens estão ou não matando uns aos outros? E foi-lhe dado uma grande espada.
parágrafo 261 e 262 do segundo selo. O profeta diz: vamos agora considerar que João viu então, dessas coisas que ele viu, um cavalo vermelho, seu cavaleiro se adiantaram, poder foi dado para ele para matar com uma grande espada. Agora está aqui a minha revelação disso. Este é Satanás novamente. Este é o diabo de novo em outra forma. Quem não foi conquistado, agora tem que morrer. Os que foram conquistados, está tudo bem. Os que não foram conquistados, agora tem que morrer. Ou aceita ou morre. Agora nós sabemos que os selos pertencem, como eu disse outra noite, as trombetas estão relacionadas às guerras civis, vejam vocês, em meio do povo, entre nações, porém vocês descobrem aqui que este homem tem uma espada, assim ele diz respeito à igreja, guerra política. Pode ser que vocês não pensem assim, mas apenas vejam isso num minuto, poucos minutos. Notem a mudança de cor desses cavalos, o mesmo cavaleiro, mudança de cor dos cavalos. Um cavalo é uma besta. Uma besta na Bíblia, sobre um símbolo, representa um poder. O mesmo sistema cavalgando numa outra cor, poder de um branco inocente a um vermelho sanguinário. Veja-no como ele está vindo. E no 289 o profeta diz assim: agora ouça, eu estou citando da martirologia, do tempo de Santo Agostinho de Hippo até 1586, na martirologia romana, a Igreja Católica Romana matou 68 milhões de protestantes. E eles não negam isso aqui não. Um moço uma vez começou conversando comigo e querendo me apertar na palavra e falando, e eu disse para ele: eu acho engraçado, né? Vocês agora são cristãos, né? Ele disse: somos. Falei: eu acho engraçado. Respondi para ele dessa forma. Falei: eu acho engraçado, vocês se tornaram cristãos agora. Mas por quê? Eu disse para ele: por quê que a igreja matou 68 milhões de pessoas que estavam crendo em Jesus Cristo? Falei: agora vocês se tornaram cristãos. O sétimo selo entrou em ação, porque ele não tem resposta. Lá matava porque cria em Jesus, agora eles creem em Jesus. Eles são os verdadeiros. Estava a sua espada vermelha? O profeta pergunta, matando esses tantos cristãos. Estava ele cavalgando um cavalo vermelho? O que era isso? O mesmo poder, o mesmo cavaleiro. Aí está o selo. Eles admitem 68 milhões na martirologia, além dos que foram levados à morte fora disso. Oh, misericórdia! Durante as eras das trevas houve milhões que foram alimentos para leões e foram massacrados de todas as formas, porque não se curvaram aquele dogma católico. Já pensou um pouquinho se nós tivéssemos vivido nessa era? Porque muitos hoje dizem: mas é tão difícil ser um cristão. E às vezes você ouve algumas coisas, mas se você for a fundo nisso aqui, e ver, e pesquisar, e ir para a história, e ver como eles foram massacrados, cerrados vivos, torturados. Nós fizemos um trabalho outro tempo atrás sobre esses selos, teve irmãos que ficou chocado em ver. Às vezes era cristãos, era pregado em rodas, e aí às vezes deixava eles às vezes girando ali, e colocava coisas dele para abelhas vir e torturar suas vidas. Outros eram massacrados aos pouquinhos, como se sendo moídos por pontas, por lanças, por tantas formas, foram destruídos de formas tão cruéis. Eles disseram para Policarpo, o sistema romano prendeu aquele homem já de idade, disse: olha, Policarpo, você já é idoso, a gente não quer fazer isso com uma pessoa idosa. Então, é simples, Policarpo, nega, e nós vamos te libertar.
Nós devemos ser como esse cristão. Ele disse: eu não neguei meu Senhor quando eu era jovem, vou negá-lo agora? Eu não desisti no início da mensagem, eu vou desistir agora que já estamos vendo a fita de chegada? Pense nisso, irmãos. Nós já caminhamos uma boa parte do caminho. Não é hora de parar, é hora de juntar todas as forças, reunir todas as forças como um atleta quando ele vê aquela fita, para romper aquela fita de chegada. É hora de reunir forças em oração, é hora de reunir as forças lendo a palavra, é hora de dar uma sacudida. Deus está querendo sacudir esse ninho de águias. É hora de tirar todo o comodismo, toda a pluma, todo o pelo de coelho e essas coisas todas, e nós devemos entrar em desespero para subirmos. Mas tem irmão querendo ser arrastado, ganhar tapinha nas costas. Vamos, irmão, para o culto hoje. Não, irmão, se você não for, o culto fica tão sem graça sem você, irmão. Se o senhor parar, a igreja vai parar, a coisa vai acabar. Tem gente que gosta de ser adulado. É florzinha de estufa, tem que ficar borrifando devagarzinho. Não pode pregar isso, não pode pregar aquilo, não pode falar isso. Falou, foi para mim. Se foi para você e você precisava mudar, então você deveria dizer graças a Deus. Deus está falando comigo. Pior é quando ele vira as costas, aí acabou. Ele virou as costas para Saul, e nem por sonho, nem por Urim, nem por Tumim, Deus não queria nenhum contato com Saul. Ele recorreu a uma feiticeira. E o profeta Samuel era profeta, mesmo depois da morte. O profeta disse que a morte não muda nada. Samuel já tinha atravessado o rio há tempos, e ele continuou sendo profeta, vendo tudo. Ele disse: para que você mandou me chamar? Deus já te deixou, Saul. Você se tornou inimigo de Deus. Deus virou as costas para você. Ele: mas Deus não fala comigo. E o senhor, não preocupa não, amanhã à tarde vai ter uma batalha, e vai ser uma batalha travada, e você vai cair nessa batalha, e você e seus filhos vão morrer. Mas como profeta ele diz: mas tu estarás comigo por volta dessa hora amanhã, viu? Isso deveria descansar a gente, né? Mas vamos aqui, havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz do meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Oh, glória a Deus. 295. E ele começou a cavalgá-lo no tempo da era das trevas. Isso é o que representa o cavalo negro. A era das trevas foi esse tempo da meia-noite para os verdadeiros crentes que ainda restavam. Observe agora, naquela era da igreja, no meio da era da igreja, a era das trevas da igreja, observe o que ele disse: apenas tens um pouquinho de força. Isso era uma meia-noite para eles, para o verdadeiro crente. Agora observe, praticamente toda a esperança havia sido tirada da verdadeira igreja, porque esse sujeito controlava tanto a igreja como o Estado. O que iam fazer? Vejam, o catolicismo havia se apoderado da igreja e do Estado, e todo aquele que não estava de acordo com o catolicismo era assassinado. Por isso andava sobre um cavalo negro. Agora veja a coisa negra que fez. Vejam, então você pode ver. Se você conhece sua história, observe então você. Bem, você não tem nem mesmo que conhecê-la para saber disso. Agora observe,
toda a esperança havia acabado, e este é seu cavalo negro. Agora ele cavalgou sobre o cavalo branco com astúcia, e ele foi dado poder, ele tirou a paz, matando aos milhões. Isso é o que fazia enquanto cavalgava, e ainda o faz. Dá uma olhadinha no quadro ali das eras, ó. A hora da meia-noite lá. Olha a era de Columba como que está. Olha a condição da era de Columba. Olha, parece que não haveria quase nada de luz. Agora aqui está sobre o seu cavalo preto agora, prosseguindo, era das trevas, aquele foi o tempo. Exatamente depois que a igreja se levantou em poder, eles então suplantaram tudo mais e passaram por um tempo de centenas e centenas e centenas de anos, que cada leitor sabe que foi a era das trevas. Quantos sabem disso? A congregação lá diz amém, eles sabem. Claro, a era das trevas. Aí está seu cavalo preto, representando a era negra. Agora toda a esperança se havia ido e não havia nenhuma esperança de modo algum. Tudo parecia completamente escuro para os pequenos crentes. Agora essa é a razão pela qual é chamado, representado como cavalo negro. Suas balanças, suas medidas em sua mão, você vê, clamando, 2 medidas de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Veja, de fato, é isso. Trigo e a cevada são o sustento natural da vida. Disso fazem o pão, mas veja você, ele estava cobrando por isso. Isso significa que ele estava cobrando de seus súditos por aquela classe de esperança de vida que ele estava transmitindo a eles. No 305 o profeta diz: o azeite, eu gostei muito disso aqui, ó. O azeite é símbolo, o símbolo simboliza o Espírito, é o símbolo do Espírito Santo. E aí o profeta dá várias referências. E quando ele disse assim, ó, não danifiques o azeite e o vinho, isso não foi o animal, a besta que anunciava o selo. Ele disse, isso foi uma voz que disse, não danifiques o azeite e o vinho. O profeta diz nessa mensagem que essa voz saiu do trono. O animal anunciou, mas quando chegou aqui que Satanás não poderia danificar o azeite e o vinho, a voz saiu do trono e disse, não danifiques o azeite e o vinho. E o profeta diz, o vinho simboliza o estímulo da revelação. Por isso que cada cristão deve estar estimulado pela revelação que Deus tem dado. Às vezes nós falamos dessas coisas e parece que elas são tão normais, mas elas são muito profundas. Cada cristão deveria estar andando como aquele soldado lá no país de Gales, assobiando, descendo a rua, estimulado. E de repente aquilo foi cruzando mares. E de repente chegou na América, que estava tendo um reavivamento no país de Gales. 2 missionários então viajaram para lá, porque eles queriam receber aquele reavivamento. E quando eles pararam ali na rua, não sabiam onde estava acontecendo o movimento, eles viram esse guarda descendo a rua, assobiando. E disseram, nós somos da América, nós ouvimos que há um reavivamento aqui no país, que tem varrido o país. Onde está acontecendo isso? O guarda simplesmente disse para eles, está aqui dentro. Onde está o reavivamento da noiva? Você tem que estar selado por dentro. Nós cantamos isso, que nós estamos selados por dentro, Satanás está selado por fora. Então deve ter um reavivamento aí no seu coração, constantemente, porque tem vinho, e o vinho produz estímulo, tem azeite. Isso não foi danificado na era das trevas, nas eras negras, não foi danificado. Um cristão continua estimulado. E ele diz na Bíblia, o azeite, o vinho
sempre estão associados um ao outro. Isso simboliza o estímulo pela revelação. E a gente vê quando um cristão é encontrado, quando a luz cruza com aquela pessoa e ele vê essa profundidade de Deus, então abre os seus olhos e revela essa palavra, ele fica dessa forma, ele fica estimulado. Ele não quer saber se o profeta pregou em 63, ele sente nisso, ele sente como sendo parte disso. Porque ele foi revelado. Amém? Porque quando a revelação tem sido dada de uma verdade de Deus, e o verdadeiro crente cheio do azeite, a revelação é dada, o estímulo se torna tão grande que ele o faz se portar de uma maneira anormal. Esses dias os irmãos acho que assustou lá, porque ainda bem que o púlpito lá é de madeira. Lá em Caldas Novas eles assustaram. Tem hora que a gente comporta desse jeito, de forma anormal. Tem gente que pode pensar, por que o pastor tem que gritar tanto, né? Acabou o tempo, e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem ver. Olhei, eis um cavalo amarelo, que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte, o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. E eu vou só para um resumo aqui, para nós concluirmos. 341, o profeta diz: anticristo, cavalo branco, matança pelo Espírito. Sendo anticristo, matança espiritual. Número 2, cavalo vermelho, mata pela espada, poder político, quando a igreja e o Estado se reuniram, ou se uniram. 343, cavalo negro, terceiro estágio, almas, quando ele repartiu sua doutrina, ela o fez ali com suas fornicações, e ele pesou o alimento deles vendeu o que eles davam por alimento em balança, e os centavos, e assim por diante. 344, ele fala quarto, o amarelo, é a mistura do branco, do vermelho e do negro, gerou essa quarta cor. O profeta diz, ele tem por nome Morte. O cavalo amarelo é uma eterna separação de Deus. Novamente 4, e ele diz, Deus não é perfeito em 4, esse cavaleiro tem um quarto estágio, Deus é perfeito em 3, e ele tem nome nesse selo, o nome dele é Morte. Concluindo, ele diz no parágrafo 393b, ele diz, procure Cristo. É um apelo do profeta. Ele diz assim, procure Cristo agora, enquanto você tem uma chance para fazê-lo. Vocês estão ouvindo? Amém. Enquanto você tem uma chance, enquanto você está respirando, enquanto você está consciente, procure Cristo agora. Pode ser que em breve não poderá mais fazê-lo, veem? Ele pode deixar o lugar de sua intercessão a qualquer hora. Então você poderá clamar com todo o seu coração, poderá sapatear, poderá falar em línguas, poderá correr de um lado para o outro, poderá fazer qualquer coisa que você quiser, se unir a cada igreja do mundo. Não há nada, não haverá mais alvejante para os seus pecados. Então onde você está então? Bem, eu creio com todo o meu coração que o lugar ainda está aberto. Eu creio que ele permanece no trono de Deus. Isso é o final do quarto selo. Então o Cordeiro não saiu do trono. Porém, em breve ele se levantará e virá para reivindicar aquilo que ele redimiu. E ele está fazendo a obra do parente redentor, enquanto Ruth estava esperando. Mais breve, você sabe, depois que Boaz fez o trabalho do parente, então ele veio e reivindicou sua possessão. E isto
É exatamente o que a Bíblia diz que ele fez. Ele veio e tomou o livro, e então a intercessão acabou. Ele está fora do trono, não há mais sangue no lugar de misericórdia. E então o que é isto? Trono do julgamento. Não deixe que isso seja dito num desses dias. Eu achei que o rapto deveria vir e ouvir a voz dizer de volta: isso está no passado. Alguns vão dizer: mas não tinha que ter um rapto, Elias não teria que vir. A voz vai dizer: isso está no passado, já aconteceu. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Nós vimos que o diabo vai mudando. E a pior coisa que existe é a morte espiritual. Porque ele viu que aquilo não funcionou lá naquele tempo. Mas hoje ele está matando espiritualmente falando. Se possível, enganaria até os eleitos. Se possível, mas os eleitos não serão enganados. Deus abençoe pastor William, Deus recompense. Vamos estender a nossa mão e dizer: Deus te abençoe. Deus recompense o pastor William, a sua família, seu ministério e tudo o seu trabalho. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais este ensinamento. Isto é maravilhoso, meditar na tua palavra, ver a profundidade da mensagem do profeta. Mas isto é para poucos, isto é para mim, isto é para nós. Que Deus abriu nossos olhos para ver estas coisas. E nós estamos agradecidos ao Senhor por isso, ó Pai. Sela isto em nossos corações, que isso possa nos estimular, estarmos alegres, estarmos contentes de fazer parte disso. Nós fazemos parte disto. Senhor, leva-nos de volta para nossos lares com esta bênção, com o que ouvimos, ó Pai, que possamos meditar nisto. Isso possa produzir resultado em nossas vidas, Senhor. Senhor, recompense a cada um. Continue abençoando o pastor William, seu ministério, sua família. Dê a ele esta unção, sempre esta unção do Espírito Santo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós também lembramos do pastor Ivaldo nesta hora, onde ele estiver, que o Senhor possa continuar o abençoando, abençoar o seu regresso, no nome de Jesus Cristo. Amém. Abençoe seu irmão. E também Deus abençoe os irmãos que estavam em conexão pela internet. E às 18 horas nós estamos aqui novamente para mais uma porção que Deus tem para nós. Deus vos abençoe.